Kleber. Um abraço, meu amigo Cristiano Marcel. Bom dia, Socorrinha. Obrigado a vocês aí pela sintonia. Às 7 eu retorno, se Deus quiser. ZYC 413, 101,1 MHz, Paraíso FM, a rádio feita pra você. De olho na cidade, traz para você o jornalista Luciano Kleber. Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 21 de novembro de 2019. Bom dia, Assis Nascimento. Bom dia, Ricardo Gomes. Estamos iniciando nossa participação no programa De Olho na Cidade, produzido aqui nos estúdios da Paraíso FM em Sobral, que faz uma conexão com Fortaleza, na Rádio Assunção Cearense, com o programa A Hora da Notícia, neste momento, sob o comando do meu querido amigo, colega competente, jornalista Newton Mourão, que vinha agora há pouco acompanhado pelo colega jornalista Vicente Alencar. Como sempre, de início, eu agradeço àqueles que ajudaram a elevar a nossa voz nas redes sociais, fazendo o partilhamento do vídeo no Facebook ou entrando em contato com o YouTube, nosso canal lá. Então, um bom dia carinhoso para João Rodrigues, Francisco Advar, Jesus Alves, Elesbão Castro, em Brasília, Auriclécio Macedo, José Vasconcelos, João Alves Freire, Antônio José Loyola, Paulo Porfírio, Paulo Nobre, a Rádio Web Interativo Maranguape e o portal Calango News. Um bom dia também especial para Lúcia Macedo, que acabou de entrar aqui na timeline, o Gilbert Coutinho pelo WhatsApp 9616-1470, Itamar Gomes, um bom dia, grato pela referência há pouco. Michel Mendonça, nosso querido amigo sargento Michel Mendonça, ontem esteve em Brasília, esteve no Ministério dos Direitos Humanos, da Família e dos Direitos Humanos, com a ministra Damares, e levou algumas das matérias do Sobral Post para a ministra, e ele disse que a ministra já toma conhecimento, já tinha conhecimento do que está acontecendo aqui em Sobral. Prova disso é que na segunda-feira, acho que na segunda e terça-feira, estiveram aqui em Sobral 3 pessoas do Ministério da Família e dos Direitos Humanos. Vieram 2 pessoas da ouvidoria, entre elas um delegado da Polícia Federal e a secretária, a titular da Secretaria Nacional da Criança e do Adolescente, a senhora Aline Santana Duarte. Estiveram em reunião com o Conselho Tutelar, com a Prefeitura de Sobral, com o promotor da infância, Dr. Plínio, estiveram atrás, porque receberam muitas denúncias sobre esses abusos aqui em Sobral. Nós estamos já apurando sobre ontem dessa visita aqui, estamos apurando, e certamente hoje o Sobral Post deve trazer uma matéria sobre a visita que o Ministério da Família e dos Direitos Humanos fez a Sobral, para verificar in loco o que é que estava acontecendo com as nossas crianças, com as notícias de tantos abusos. Deixa eu dar um bom dia para quem está aqui na timeline do Facebook, Dr. Paulo Roberto Soares, Jesus Alves, Bruna Fernandes, Martins Filho, Jesus Alves, o Tatá, bom dia, querido, José Antônio. A Bruna está dizendo, amanhã Michel Mendonça chega de Brasília para ouvir esse programa que ele tanto gosta. A Bruna, esposa do Michel Mendonça, um abraço aí para a família que ouve unida o programa. Bom dia para Antônio RB, também para o Rodrigues Tomás e para o Gilard Alves Sinésio. 2 assuntos importantes tomaram conta ontem do noticiário e hoje nos jornais todos. Um deles é a aprovação, avançou na Câmara dos Deputados, foi aprovado ontem por 50 votos a 12, a PEC que vai acabar com essa história de impunidade que o STF brindou os bandidos quando decidiu que não poderia haver prisão em segunda instância, senão quando todos os recursos forem julgados, mandando que está lá na Constituição o trânsito em julgado. Uma pessoa, um sobralense, um cearense, mais especificamente um sobralense, o senador Cid Gomes, está sendo um dos arautos contra essa prisão. Um dos que estão tentando manter a impunidade, a tradição e a cultura de impunidade no Brasil, que é de não prender bandidos poderosos, só prende bandidos de meia tigela.
os bandidos dos poderosos, quando começaram a ser alcançados pela justiça, aí sim, vem a corte poderosa e defende os seus amigos poderosos. Então, o senador Cid Gomes está chamando de santos do pau oco. Vocês conhecem essa expressão e muitos já devem entender até o que é que isso significa. Mas alguns jovens talvez não entendam. Santo do pau oco eram santos, né, feito de madeira, né, aqueles santos que costumamos ver nos altares, por aí, nas casas. E muitos desses santos estavam sendo usados, faziam o santo oco, e dentro do santo, dessa coisa de pau, de madeira, que era feito o santo, fazia de forma oco e colocava dentro coisa para traficar. Esmeraldas, riquezas, aí traficava. Então, por isso a expressão santos do paocos, como se fossem hipócritas, mais ou menos isso. Então, Cid está chamando de hipócritas aqueles parlamentares que estão tentando colocar moral no Brasil, de dizer que as pessoas, as culpadas de crimes, condenadas, devem ir para a cadeia. Qual foi a mudança? Porque havia várias PECs, né, propostas de emenda à Constituição, todas no sentido de acabar com essa impunidade, todas no sentido de dar um combate mais efetivo aos crimes de colarinho branco, corrupção, lavagem de dinheiro, essas coisas que a gente está acostumado a ver nos noticiários. E muitos dos bandidos se safam. O mal deles saiu agora recentemente, e uma outra leva de bandidos chega a 5.000, a quantidade de bandidos que podem ser alcançados, os que já estão presos. Certo? Há uma quantidade muito maior aí na fila, até preso preventivamente, que serão soltos. Tem gente que faz uma confusão com isso, cara, que não entende, né? Na hora em que eles forem condenados com uma condenação na segunda instância, na primeira não será preso. E mesmo na segunda, eles não serão presos. Até o contrário, os que estavam presos preventivamente, a prisão preventiva se acaba no momento em que ele é condenado. Não há mais sentido, nem lógica, um cara ser mantido preso preventivamente depois de condenado. Tem sentido. Que aí já é o cumprimento da pena. Não é mais prisão preventiva. Então, o pessoal faz uma confusão dizendo que bandidos perigosos, como traficantes, homicidas, não poderão ser soltos. Poderão sim. Poderão sim. Então, o senhor Cid Gomes está dizendo que são hipócritas, que são santos do pau oco, estes que querem a moralização do país, que estão tentando dar um freio naquilo que o STF abriu, né? Abriu as portas para a bandidagem, solta todo mundo, não mantém ninguém preso, não prende ninguém, nem mantém ninguém preso. Poderosos. Os pobres, estes continuarão presos. Estes vocês terão para sempre nas cadeias. Pois bem, aí ele está dizendo que é bom lembrar que essa tentativa de moralização se originou com Moro. E que ele diz que é uma cegueira quem não faz essa leitura. Cid, a sua leitura é que está equivocada. Na verdade, o Moro é consequência de uma sociedade que não aceita mais tanta impunidade, que cansou de ver tanta roubalheira e não fazer nada. Lembra-te de 2013, os protestos de 2013, em que sua apoiada Dilma foi lá para baixo. É o povo revoltado com um sistema. Esse sistema que o senhor está defendendo com unhas e dentes. Um sistema que promove a impunidade de bandidos poderosos. Aqui em Sobral, os bandidos também, os estupradores, nenhum está sendo punido. Isso é só... Pois bem, aí o Cid disse que o Moro é um misto de vaidade, ambição e oportunismo. Não explicou bem. Uma frase aí, seu irmão gosta dessas frases de efeito. Mas falar no irmão, será que não cabe no irmão esse carimbo de ambição, vaidade e oportunismo? Não caberia, por exemplo, o Ciro, que faz os seus discursos de acordo com a circunstância,
Isso é o que bem caracteriza o oportunismo. Qual seria o oportunismo de Moro? Moro era o juiz certo, na hora certa, para os crimes errados, né? Não posso dizer que são crimes certos. A sociedade brasileira, a partir do mensalão, a sociedade já estava meio letárgica, ali naquele sono. Por isso que se diz que o gigante acordou, muitas das frases. Era roubalheira e achava que isso ia continuar para sempre. E óbvio que vai continuar. O que não pode continuar é a impunidade. Lembre-se do Bendini. Olha só, o Bendini era o presidente do Banco do Brasil, já estava no ar toda essa parafernália de denúncias contra a corrupção na Petrobras. A Dilma saca ele da presidência do Banco do Brasil e o coloca na presidência da Petrobras como se fosse uma medida de saneamento. Pois não é que a primeira coisa que o cara faz quando chega lá é ir atrás de propina? E esse mesmo Bendini, que foi solto pelo STF, que inventou aquela história agora de corréus, os réus delatados precisam ser ouvidos depois das alegações finais dos réus delatados, precisam ser dadas depois, com prazo a mais, além dos réus que prestaram delação. Mano, criatividade novidadeira do STF. O tal Bendini. O que eu digo isso é que a bandidagem, a corrupção vai continuar existindo. Mas ela tende a diminuir se você tem medidas para puni-las, para coibi-las. Os bandidos sempre vão atrás de alguma coisa. Sempre vão atrás de uma forma de burlar essas medidas que tentam coibir. E há aqueles, Cid, para mim, está equivocado, porque tenta defender bandidos poderosos. E diz que são hipócritas os parlamentares, nem respeita quem pensa diferente. Cid não dá sequer o benefício de duvidar que estes parlamentares sejam realmente pessoas interessadas em coibir a bandidagem, a roubalheira. Não são hipócritas. Por que são hipócritas, Cid? Cid não diz por quê. Por que o grande juiz foi ambicioso porque deixou a magistratura e foi ser ministro? Talvez seja isso que ele queira dizer, ambição pelo poder. Possível. Não tem ambição pelo poder também, os Ferreira Gomes? Estão no poder aí de Sobral, do Ceará, há quanto tempo? Que outro ofício tem os Ferreira Gomes? Não estou dizendo que está errado, não. Eu acho legítima essa ambição. Quem está dizendo que é uma coisa negativa é o senador Cid Gomes. Eu acho que está correto ter a ambição de ajudar, de fazer as coisas pela sua cidade, pelo seu estado, pelo seu país. Acho legítima essa ambição. Acho positiva. Acho bom que pessoas de bem tenham essa ambição. Aliás, deve ser estimulada esta ambição. O que não pode é colocar a ambição acima de valores, de princípios que devem nortear os cidadãos de bem. Não deve essa ambição, para se manter no poder, tentar massacrar o adversário, tentar roubar para se manter no poder, tentar comprar parlamentares para se manter no poder. Aí não, aí já é uma distorção. Aí estes se devem ir para a cadeia, pagar pelos seus crimes. Não sei se de propósito está defendendo essas bandidagens. Pois bem, a PEC do Manene, depois de negociar com os parlamentares, foi aprovada ontem, vai avançar, agora vai para uma comissão especial, que vai ser criada pelo Rodrigo Maia, e depois vai para plenário. Tem que ter 2 votações, um turno, segundo turno, nas 2 casas.
Depois de passar, tem uma PEC lá também transitando no Senado, mas ontem não avançou. Aliás, o Moro até já estava imaginando que fosse avançar. O que é que a PEC está dizendo agora? Mantém tudo que está lá na Constituição, que só será considerado culpado depois do trânsito em julgado. O que a PEC está dizendo é que já será considerado o trânsito em julgado na condenação em segunda instância. Já tem aí o povo, a manchete do povo foi essa: especialistas criticam. Mas tem especialistas que também concordam. E não pode ter essa impunidade. Que o princípio, que a presunção da inocência até que se prove o contrário. E o manejo de provas se dá até a segunda instância. Portanto, para provar que o cara é culpado ou não é culpado, já se dá ali na segunda instância. Não quer dizer que pare ali, que ele não possa recorrer. Só que ele vai recorrer agora no que se chama de revisionais. Vai recorrer, mas dentro da cadeia. Aí diz, mas quem é que vai, se o cara amanhã foi descoberto que houve um erro legal, alguma ofensa à Constituição, tal, casos raros, mas se acontecer, quem vai repor esses dias, essa liberdade? Não tem como. Mas quem vai romper, recompor, da mesma forma, aqueles que foram presos preventivamente? Então, o argumento é falho, porque teria que valer, teria que ser assim, ninguém pode ser preso de jeito nenhum até que se prove o contrário. Não pode ser preso de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque quem vai recompor se amanhã ele for considerado inocente? 6h18. Vou tomar aqui uma água. A gente volta já para continuar esse mesmo assunto aí. 101,1. O curso de medicina com a melhor nota do Brasil espera por você, porque seu futuro não pode esperar. Processo seletivo Medicina Unita 2020.1. Inscrições abertas. Reconhecida pelo MEC em 2018 como curso de medicina com a melhor nota do Brasil. Ingresse com sua nota do Enem a partir de 2016 em um processo seletivo totalmente online e agora com acesso ao FIES. Inscreva-se em unita.edu.br/vestibulares ou ligue 88-3112-3500. Unita, grande, do tamanho dos seus sonhos. Ofertas imbatíveis Maccabi. Preços e prazos imperdíveis no carnê para você aproveitar. Só na Maccabi você compra guarda-roupa Carraro com 4 portas e espelho por apenas 12 vezes de R$ 49,90, sem entrada e sem nada de juros. E com a primeira parcela só lá para janeiro. E tem mais, é do carnê. E tem mais, toda a linha de móveis, colchões e estofados em 12 vezes sem juros. Com a primeira parcela só lá para janeiro. E ainda é do carnê. Maccabi, muito mais barato. Se quer qualidade, bom atendimento, vem pra Ótica H-Vision. Nas Óticas H-Vision, promoção tamanho família. Na compra de 3 óculos completo, o 4º óculos é grátis. Isso mesmo, pague 3 e leve 4. Repetindo, na compra de 3 óculos completo, o 4º é grátis. É a promoção tamanho família das Óticas H-Vision. Ótica H-Vision. Óculos sob medida pra você. A Plamobi surpreende mais uma vez e lança pelo 2º ano consecutivo a maior premiação de Natal do setor funerário de todo o Brasil. Neste ano serão 15 motos Honda 0 km e mais 3 mil prêmios extra. A Plamobi no ano de 2018 sorteou 12 motos e mais 1.000 prêmios. E neste Natal serão 15 motos e mais 3 mil prêmios. Plamobi, a maior do Nordeste com o melhor plano do Brasil. Fone 3614-9234, 99403-3925. Diretor Daniel Freitas. Paraíso FM. E também pela Assunção Cearense, estamos de volta no programa Olho da Notícia. Olha aí, né? De olho na cidade, na Paraíso FM, e a Hora da Notícia na Rádio Assunção Cearense. Bom dia para Sandra Cabral, o André Lima, bom dia, jornalistas e ouvintes, que Deus abençoe a todos, amém. A Catarina mandando bom dia para nós. Antônio José Loyola, bom dia a todos. Hora da Notícia. Djalma Oliveira, bom dia, amigo. Gregório Borges, bom dia. Elesbão Castro, bom dia a todos. Rábula Dias Toffoli passou o dia lendo o seu voto e no final ninguém entendeu. Se enrolou todinho.
Já já a gente conversa sobre isso. Helena Soares, bom dia. Fernando Ferreira. Adriana Carla Paulino, bom dia. Lá em Boa Vista, em Roraima, assistindo o programa. Bom dia, minha querida. Deus te abençoe. Michel Mendonça acabou de entrar. Marcos Gildo, perdão. E Elano Forlan, mandando uma ótima quinta-feira para nós. Fernando Ferreira dizendo que o PDT encaminhou o voto sim na CCJ. Porém, a fala infeliz do senhor Cid Gomes deixa claro que os Ferreira Gomes não vão se livrar tão cedo dos grilhões lulopetistas. O André Lima Ramos, Luciano Dias Toffoli passou 4 horas enchendo linguiça e no final não disse nada, enrolado no fim do seu voto. No final disse alguma coisa, né? Bom dia também para o André Ramos, o Francisco Ludilberto, Alcides Klebeck, o André Ramos está falando do partido APL, Aliança pelo Brasil, Catarina Soares, Oriane César, Haroldo Evangelista, olá, grupo, bom dia, estou lendo aqui as mensagens do grupo de ouvintes, nós temos um grupo, quem quer participar, manda uma mensagem para 9616-1470. Bom dia a todos, está renascendo a fé e a esperança com esta nova gestão governamental patriotista. Amém, Senhor. Bom dia para Maria Vânia de Redenção e o Haroldo Evangelista, acabei de falar aqui. Pois bem, então avança, graças a Deus, há uma luz aí, e o próprio Toffoli, né? O pessoal fala mal do Toffoli. Toffoli tem umas coisas erradas, horrorosas, e aqui e acolá tem umas coisas que iluminam, né? Por isso que não é bom a gente falar assim, não, o cara não presta e acabou-se, né? Todo mundo tem alguma coisa de bom também. Então, uma das coisas boas que o Toffoli disse é porque tinha muito neguinho aí. Neguinho, tô até com medo agora de dizer essas coisas, né? Tem muita gente boa aí dizendo, acabou-se, o STF colocou aquilo ali. O próprio Celso Melo, Marco Aurélio, perdão. O próprio Marco Aurélio Melo disse que se o Congresso fosse legislar sobre isso, seria uma afronta ao STF, o que é um absurdo dos absurdos. Isso é uma coisa absolutista, autoritária do Marco Aurélio. Dizer que é uma afronta, não, cada qual no seu quadrado. Cabe ao legislativo legislar. É tão básico isso. E o STF passa, exacerba, né, de suas funções. Passa por cima. Então, o Toffoli, no seu voto que decidiu, né, foi o voto de Minerva, né, do Toffoli. Ontem sim que foi o voto de Minerva, né? Enervante, 4 horas aí de leitura de um voto confuso, realmente. Mas foi um cavalo de pau que ele deu. Vamos entender, né? Então, naquele voto do Toffoli, da decisão sobre a prisão em segunda instância, ele deixou claro, tipo assim, eu estou aqui amarrado pela Constituição, mas o STF, mas o Congresso pode mudar. Então, isso jogou água fria nesses apressadinhos que dizem, não, pronto, acabou-se, é cláusula pétrea, não se pode mexer em direitos fundamentais, vírgula, há sim possibilidades. E é isso que a Câmara, que a emenda do deputado Manene está fazendo. Muda o conceito. O que é o trânsito em julgado? Pronto, aí a PEC diz, olha, considerado o trânsito julgado a partir da segunda instância. Acabou-se. Acabou-se. Bom dia para o Wellington Pereira. Bom dia, Luciano. Rádio Web Interative Met de Maranguape, retransmitindo e compartilhando Hora da Notícia. Nilton Mourão, bom dia, Luciano Clever. Deus abençoe o Brasil e os brasileiros. Deus ilumine os nossos governantes. Amém. E a nós também, garoto. Grande abraço. Obrigado pela companhia. Luxuosa, honrosa. Pois bem, então o Toffoli, naquela ocasião, com o seu voto de Minerva, ficou de 6-5, a corte completamente dividida, né? Teve que ter o voto da presidência, disse, olha, o Congresso pode fazer, está fazendo. Então, Cid, me perdoe, não tem nada de hipócrita. A não ser que você queira dizer assim, são hipócritas porque eles são bandidos e estão jogando para a plateia? Se é assim, o que dizer daqueles que são bandidos, podem ser alcançados pela prisão em segunda instância e estão contra ela? Seria legislar em causa própria? Tem muita gente nessa situação, Cid, dentro do parlamento, no Senado, onde o senhor está, e na Câmara dos Deputados? Sabemos que sim.
Por isso que é difícil passar. Porque muitos dos parlamentares envolvidos em roubalheiras, em crimes de colarinho branco, de corrupção, de lavagem de dinheiro, recebimento de propina, poderão ser alcançados, poderão ir para a cadeia se essa emenda for aprovada. Então, não tem nada de hipócrita com toda a vênia. E é possível que o nosso querido Moro seja vaidoso. Mas Sua Excelência também não seria, senador Cid Gomes? Oportunismo, não vejo que é exatamente o oportunismo. Eu vejo mais oportunismo na sua seara. Vejo muito oportunismo. E é bom diferenciar o que é o oportunístico e o oportuno. Aquele que faz as oportunidades e que aproveita as oportunidades. Diferente daqueles que mudam de pensamento, mudam de postura discursiva por causa das circunstâncias. Isso é o típico do oportunismo. E perto de você tem muita gente fazendo isso. Então, de oportunista, o senhor conhece. Eu digo isso porque eu gosto do Moro. Eu acho que o Moro está correto. Acho que o Moro fez um bem enorme para o Brasil. Foi realmente um juiz fora da curva. E não fosse a determinação dele, nós não teríamos o Brasil que nós temos hoje. E pode melhorar bastante. E Moro, a Lava Jato, não há como negar. Por mais erros, e eles cometeram, né, que tenham cometidos, a operação foi benéfica demais para o Brasil. E o juiz Moro tem um papel preponderante nessa história. Bom dia para o Osmar Mesquita, para o Edmar Ferreira, o Jacome Pastore, Fernanda Pessoa, deputada Fernanda Pessoa, bom dia, um abraço carinhoso. Pois bem, então o Toffoli ontem, no seu voto enorme, deu um cavalo de pau. Porque, e aliás, ele tem mudado, isso não é ruim. Quando você muda, ruim é aquele, né, aquele burro que para ali, né, trava e não anda, não consegue. Em duas ocasiões, numa ocasião ele mudou para pior. Ele disse que era sempre favorável, disse isso lá atrás, sempre favorável à prisão em segunda instância, e quando agora ele mudou. Mas ele mudou em relação, ele tinha pedido o acesso a 600 mil pessoas, mudou, viu que não pegou bem. Houve uma pressão da sociedade e de seus pares. Eu acho que ele sabia que os seus colegas no plenário o derrotariam. Então ele voltou atrás. É também um oportunismo isso daí. Lê as oportunidades, viu que não era um momento oportuno, volta com isso daí. E agora, ele fez questão de dizer, não se tratava do caso do Queiroz, nem do Bolsonaro, lá da rachadinha, a suspeita de rachadinha no Rio de Janeiro. Era um princípio geral. E era em cima de um caso específico, que não o do Bolsonaro. Entender bem isso. A defesa do Bolsonaro, que foi esperta, viu aquele caso, há um caso de um posto lá em Limeira, em São Paulo, posto de gasolina, que estaria sonegando questões fiscais. E aí foi condenado. E a defesa dele conseguiu que essa sentença fosse revista, porque os dados que foram usados como prova teriam sido obtidos sem autorização judicial. Entendeu? O negócio aí meio... né? Aí a defesa viu isso, né? Eles estudam, leem, pesquisam a jurisprudência e digam, opa, tem aqui uma brecha. É legítimo o advogado fazer isso. E aí o Toffoli diz, tem razão, alguma coisa aí não está muito correta. E na hora suspendeu. Aí suspendeu o da Limeira lá, processo de Limeira. O que aconteceu? Quando houve a condenação, o desembargador desfez a sentença e o Ministério Público recorreu. Então está lá no STF. Ele estava sendo julgado ontem. Aí esse julgamento vai ter repercussão geral. Vai servir para os outros juízes, né, tomar como jurisprudência. Não é uma súmula vinculante. A súmula vinculante vincula a decisão.
Ali o juiz toma como referência, como norte, o princípio de repercussão geral. Serve para os demais casos. Aí o que ele disse assim, olha, não pode o MPF estar fazendo coisas sem a participação do juiz. Porque aqui e acolá pode ter, isso é sempre o princípio, gente. Pode aqui e acolá, assim como tem juízes bandidos, né, e políticos bandidos, nós vimos agora na Bahia o presidente e a vice-presidente do Tribunal de Justiça envolvidos em maracutaias, em roubalheiras, em venda de sentenças. Uma coisa sagrada na justiça. Então, há juízes que distorcem e há procuradores. E nós vimos lá o seu procurador, ex-procurador-geral da República, Janot, cometendo aí atrocidades por questões pessoais. E vimos procuradores como aquele que estava tanto de um lado, era o bandido e mocinho ao mesmo tempo. Até hoje não houve nada com ele. Então é bom que tenha sido muito claro, porque esses bandidos se aproveitam dessas brechas para perseguir pessoas. Inimigas suas, adversárias suas. O Janot fez isso. Ou inimigas pessoais, ou inimigas ideológicas ou políticas. Foi o que ele fez tentando se vingar do Temer. Janot era dilmista e tentava se vingar do Temer. Por duas coisas. Uma, porque o Temer não iria escolher a continuar no mandato da presidência da Procuradoria da República. E outra, porque o Temer teria usurpado o poder, na visão dele, de sua querida Dilma. Então, o que é que o Toffoli, naquele seu voto grande... Aliás, quem traduziu aquela grandiosidade do voto foi o Merval Pereira, no artigo hoje. Muito, muito interessante. Deixa eu ver o que ele diz aqui, que eu até guardei para nós aqui. Cadê você, Merval? Então, ele fala assim, antes tarde do que nunca. Acho que é esse o título, que eu achei muito legal. O cara, antes tarde do que nunca, Merval. O voto do ministro Dias Toffoli começou a recolocar nos trilhos o Supremo Tribunal Federal. Ele preside, dando 4 meses depois detalhes cruciais de sua liminar que acabou suspendendo os inquéritos baseados em informes do antigo COAF. Embora tenha surpreendido a todos por ter dado uma reformulada, cavalo de pau, né, nos termos de sua decisão inicial, em linguagem sinuosa, nem entendia, né? O presidente do STF abriu caminho para a retomada do compartilhamento de dados entre os órgãos de fiscalização e os de investigação. Isso quer dizer o quê? Vai continuar podendo ter esse compartilhamento. O Brasil não vai ser... Era outra coisa que iria continuar o país da impunidade, né? Se não pudesse compartilhar. E a gente imaginava que estava acontecendo na decisão dele. Aí ele atacou o terrorismo na imprensa e diz o Merval, antes tarde do que nunca. E ele ontem deu voto que, apesar de necessitar de explicações, porque era confuso mesmo, né, abre caminho para não limitar, mas para dar balizas mais precisas para a atuação dos órgãos de fiscalização. Isso sim, precisava mesmo. Como o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, já havia destacado na mensagem que enviou aos ministros do STF, os dados do antigo COAF e da Receita não são provas e precisam ser confirmadas por investigações adicionais. A ponto de o ministro... Aí o Toffoli foi concordando, né? E o Marco Aurélio não, porque o Marco Aurélio não quer que compartilhe nada. Nada. O que parece ter sido uma novidade incluída por Toffoli no processo de investigação é mais uma burocracia, mas com vistas a proteger a privacidade do cidadão. E está correto, eu concordo. O Ministério Público passa a ser obrigado a abrir um procedimento de informação criminal quando receber da UIF, que é o antigo COAF, relatório de inteligência financeira e comunicar ao juiz. O que é que acontecia? O Ministério Público recebia essas informações e, se achasse que eram irrelevantes, simplesmente arquivava. Aí, veja só, o cara arquiva, mas teve acesso e pode usar depois, em outras circunstâncias. O que é que o Toffoli está dizendo agora? Quando você receber a informação, não vai ser preciso, por exemplo, a autorização, que seria travar, né?
Toda vida que fosse atrás tinha que primeiro pedir ao juiz, para o juiz autorizar. Quando autorizasse, então, ele solicitaria com a autorização judicial essas informações. Não. O compartilhamento vai continuar. O que o Toffoli está fazendo agora é obrigando o Ministério Público, toda vida que ele receber essa informação, prestar informação ao juiz competente. Senhor juiz, eu estou aqui com informação fornecida pelo COAF de fulano de tal. Ok? Está aqui. Hoje, o Ministério Público arquiva informações que não têm relevância para as investigações. Toffoli está exigindo para garantir uma supervisão judicial dos inquéritos. Aqui não seja tão solto, né? Tem um juiz ali olhando. É mais um freio, né, disso aí, mais um controle. Depois de seu voto ter suscitado dúvidas, né, o presidente do STF esclareceu pessoalmente. Com relação aos relatórios do antigo COAF, não há nenhuma limitação ao compartilhamento. Deixar isso claro, tá? O voto dele não deixou nenhuma limitação ao compartilhamento. Os relatórios de inteligência financeira, chamados RIF, né, não incluem documentos detalhados. E o Ministério Público pode até mesmo fazer consultas ao COAF, desde que as informações já existam em banco de dados deles, né? A única restrição se refere ao compartilhamento de dados da Receita com os órgãos de investigação, como extratos bancários e declaração de imposto de renda. Então, para você ter acesso a extrato bancário e imposto de renda, que já significa quebra do sigilo bancário e fiscal, aí sim, o Ministério Público tem que pedir autorização judicial. Nesse ponto é que entra o caso do senador Flávio Bolsonaro, sujeito não tão oculto nesse julgamento. A defesa do filho do presidente alega que esses dados foram repassados para o Ministério Público, no que seria uma quebra de sigilo sem a autorização da Justiça. Aqui é onde o Bolsonaro pode ser beneficiado. Porque o Toffoli trava, diz, olha, não pode. Ah, você quer mais coisa, quer mais estado, quer mais informações? Ok. Então você diz, seu juiz, conforme eu tenho aqui as informações, tenho indícios para isso, assim assado, eu preciso de autorização para quebra de sigilo bancário e fiscal do réu, ou sei lá, do investigado. E aí o juiz concede ou não. O compartilhamento desses dados deve ocorrer exclusivamente nos casos de indício de crimes contra a ordem tributária, contra a previdência social, descaminho, contrabando e lavagem de dinheiro. Acontece que a quebra do sigilo já foi autorizada pela Justiça e uma proibição do uso desses dados agora significaria que, para sempre, Flávio não poderia ser investigado. Olha aí como é que dá. É assim, não estou favorecendo o cara, não. Eu estou dizendo assim, quando você exacerba das suas funções, quando você coloca prova ilícita, como aconteceu na Operação Satyagraha, que foi completamente anulada, lá tinha um delegado, que depois virou deputado, hoje está fora do Brasil, fugindo da justiça até. Ele safou o Daniel Dantas. Eu até disse, olha, no meu roteiro de filme, o delegado está como um mocinho, veja bem, está como um mocinho, prendi o Daniel Dantas. Aí ele faz ali, coloca dentro da operação algumas provas conseguidas de maneira ilícita, como teve uma gravação, diz que usou até a ABIN, sem autorização judicial. Resultado, contamina toda a operação e o Daniel Dantas fica livre. Até parece que é de propósito, né? Dá um roteiro de filme para isso. Mas eu vou dar o benefício da dúvida, que o delegado fez de forma que queria, né, fazer justiça. Mas você não pode querer fazer justiça, e isso serve também para alguns casos da Lava Jato. Houve alguns exageros. Né? Então, neste caso aqui do Bolsonaro, vai acabar favorecendo o cara. Porque o que custava? Assim que soube da história, né, olha, vai para o juiz e pede autorização. Mas não, aquela ânsia, né? Vou pegar o Bolsonaro. Imagina a cabeça do procurador. Vou pegar o filho do presidente. Nada contra, eu acho que tem que partir para cima mesmo, mas dentro da lei. Aí, nesse aspecto, segundo a análise do Merval, pode favorecer o rapaz.
Bom dia para o André Lima, né? Dizendo que a Câmara avala a decisão da prisão em segunda instância, venceu a democracia. Pois é, 50 votos a 12. Viva! Viva! E quem é que está em oposição a isso? O PT, os partidos de esquerda. Engraçado, os partidos de esquerda sempre, em seus discursos, sempre criticaram que no Brasil só se prende ladrão de galinha. Aí agora, quando a lei, né, se movimenta para acabar com a impunidade dos poderosos, de mandar para a cadeia não só os ladrões de galinha, aí a esquerda toda se revolta. Não, os direitos fundamentais, porque o seu grande lá cometeu crimes e agora eles não querem que os seus grandes paguem por esses crimes. Bom dia para Inês Mororó. Bom dia, minha querida. Para André Lima Ramos. Charles Robson Brandão. Inês, eu estive com a sua irmã, a Isabel. Ela nem me reconheceu, olha só, né? Isabel Mororó. Pai da minha querida amiga Natália, colega Natália Varela, correligionária lá do Araras, todos nós éramos crianças, eu saí cedo também do Araras, né? Bom dia, Inês, para você. E me dava muito bem com ela, com essa família era vizinha lá dos meus avós. Tinha uma simpatia, um carinho por essa família, por gente boa lá deles. Muita gente. É uma família enorme. Tudo gente boa. Bom dia para o Expedito Boto. Charles Robson deu um alô para o João Mereré, em Trairi. Fazia tempo que eu não aparecia aqui. Ele sempre mandava, deu um alô, um bom dia para o João Mereré, do Trairi. Então, bom dia para você, Charles Robson, para o João Mereré. Vamos ver aqui o que diz o Wagner Viana. Bom dia, Luciano. Saiu reportagem da Cruzoé, em que Marcelo Odebrecht apresenta um documento à Lava Jato, informando que o amigo do meu pai é Dias Toffoli. Isso é coisa antiga, né, cara? Quem bate em Moro, que é a figura pública mais respeitada e popular do Brasil, são criminosos que estão na iminência de serem alcançados pela justiça. Chico Boto, meu querido, um abraço para você. Bom dia. Pois bem, então avança, pelo menos na Câmara, a prisão em segunda instância. Então, os bandidos que estavam comemorando, e não foi só, tem gente que acha, não, só políticos, só os poderosos, gente que não fez muito mal, que seria alcançado. Não, bandidos criminosos, periculosos também são soltos. Não vão continuar presos, vão ser soltos, sim, pela justiça. Aqui o Ceará está dizendo, o governo assina propriedade de terras quilombola no Ceará. Família, olha aí, governo Bolsonaro, viu? Que já falou aí dos quilombolas, sobre aquela questão de lá, né? Notícia boa na Folha de São Paulo, manchete, circular, né? Acho que precisa o presidente dar pancada. Ontem o presidente disse que esse jornaleco não vive sem mentir. Aí hoje a Folha traz a manchete. Consumo em 2020 deve voltar a nível pré-recessão. Olha que notícia interessante. E ontem estava dizendo que o Ciro estava dando uma ave de mau agouro, dizendo que a economia beleléu, já a bolsa ia quebrar. Só porque houve uma alta aí do dólar, um leilão mal frustrado, né? Isso daqui. Bom dia para o Chico Boto, o Iranildo Bibiano. Estamos juntos aqui para um Brasil melhor. O Manelzinho Carafístula, bom dia, meu amigo Luciano Cleber, parabéns pelo seu programa. Aqui em Itarema, em plena sintonia com o seu programa. Forte abraço. Forte abraço para você e os amigos de Itarema, cidade bonita, praia, perto de Almofala. Pois bem, com juros menores e liberação do FGTS, famílias sustentam retomada, enquanto o investimento ainda patina. Claro, investimento agora, com esse orçamento assim, né? Responsável por quase 2/3 do PIB, Produto Interno Bruto Nacional, o consumo das famílias é tido como o principal motor da aceleração da economia neste segundo semestre. Então, todos estão falando da aceleração da economia e o Ciro está dizendo que o negócio não está legal. Mantido o ritmo no próximo ano, a projeção é que esse seja o primeiro componente da demanda a voltar aos patamares verificados antes da recessão de meados da década. Outros dois fatores, o consumo do governo e o setor externo, devem contribuir negativamente para o crescimento. Após desacelerar nos 2 primeiros trimestres do ano,
A atividade econômica apresentou sinais de retomada nos últimos meses, o que levou a uma série de revisões nas expectativas. O Ciro, coitado, estava desinformado. Setores mais dependentes do crédito já estão se beneficiando da queda dos juros em algumas linhas de financiamento, e a liberação de recursos do FGTS dará fôlego extra às vendas de Natal. Uma recuperação mais rápida do investimento esbarra nas incertezas regulatórias e políticas. Então, a economia está voltando. E se houver investimento, principalmente estrangeiro, porque o nacional, nesse momento, está ruim, né? Aí a Folha, por causa disso, né, a Folha foi dizer, olha, diminuiu aí os investimentos em infraestrutura. Aí a Folha disse também, não tem dinheiro para pagar o Bolsa Família. A Folha faz umas coisas irresponsáveis, ela faz ilações. Tem uma nota técnica dessa medida provisória do Bolsonaro, que diz que ia dar o 13º para o Bolsa Família. Aí a Folha lê e diz, olha, mas está aqui, a própria nota técnica diz que não tem dinheiro para pagar. Como é que vai pagar? Mas a Folha não pergunta. A Folha joga a notícia e diz que não tem dinheiro. Isso causa, principalmente, quem é o público do Bolsa Família, né? Tudo bem que não lê a Folha de São Paulo, mas as rádios leem a Folha de São Paulo e dizem a notícia. E alcança essas pessoas e traz intranquilidade para essas pessoas que já estavam contando com o 13º. Aí começa a achar que não vai ter o 13º. Isso cria um pessimismo nas famílias. Então, é um desserviço isso que a Folha faz. O governo fez a medida provisória agora em outubro e garantiu que haverá o pagamento do 13º para a Bolsa Família. Aí vem a Folha de São Paulo tentando, como sempre, né, a barata, o gosto ruim. Não tem dinheiro. Tem. Pode ser que não tenha no orçamento específico. Mas há outras formas, por exemplo, uma suplementação de crédito. Há outras formas que o governo pode usar para pagar esse benefício social. Aí foi isso que o Bolsonaro disse. Jornaleco não vive sem mentir. Dura, né? Bom dia, Ronaldo Almeida, o Cristiano Maciel. E esse jornaleco não vive sem mentir. Bom dia, Leila Albuquerque. Bom dia, dona Neuza, mãe da Leila, né? Bom dia para Iris Latieri, também aqui na timeline do programa. Pois bem, o presidente diz, vai pagar o 13º. As famílias se alegram, os mais pobres se alegram. E vem a Folha de São Paulo tentar tirar essa alegria. Não tem dinheiro para pagar, não. Vai ser pago, sim. O presidente garantiu. Não é a Folha de São Paulo que vai garantir o pagamento ou não garantir o pagamento. O presidente da República tem meios, ferramentas constitucionais, orçamentárias para isso. Vai pagar, sim. Então, fica tranquilo aí, você que é do Bolsa Família, que por acaso ouviu essa mentira da Folha de São Paulo. A Folha poderia dizer até assim, não há previsão orçamentária, mas não. A manchete é, não tem dinheiro para pagar o Bolsa Família. Vai ter dinheiro, sim. Vai ter o 13º do Bolsa Família, vai sair. É a garantia do presidente Bolsonaro. E eu acredito. Não porque eu acredito no Bolsonaro. É o bom senso, é a lógica. Como é que o presidente faz uma medida provisória em outubro, aí nos meses seguintes já tem que dizer que não tem dinheiro? É óbvio que quando ele fez aquilo dali, ele consultou a equipe econômica. Como é que faria? Ronaldo Almeida, o picareta fica o tempo todo querendo que as coisas não deem certo. Então vai ter dinheiro, sim. E hoje a Folha de São Paulo, né, está mostrando aí que a economia está melhorando. Graças a Deus. Aí das coisas tem um artigo interessante, que é o Hélio Lopes, é um negro, o negro mais votado, deputado federal lá no Rio de Janeiro, amigo do Bolsonaro há mais de 20 anos. E ele disse que não recebeu uma linha para dizer, olha, o negro aí foi bem... Porque como não é um negro que não está na agenda da negritude, né, dos partidos, que usam o negro como uma espécie de fetiche. Então, quando o negro não concorda com a sua agenda,
Quando um negro é contra as cotas, Ciro Gomes cometeu essas palavras, expressões racistas em relação ao Hollywood, né? Um deputado de São Paulo, vereador, me perdoe, vereador que é pobre, negro e homossexual. Então, é o cara que compreende as três maiores naturezas, né? Digamos assim, maiores que sofrem discriminação no Brasil: o pobre, o negro e o homossexual. Só que este pobre, negro e homossexual que chegou à Câmara dos Vereadores, à Câmara Municipal de Sobral, discorda de vários elementos da cartilha, da agenda desses progressistas. Ele é contra a cota racial. Aí vem o seu Ciro Gomes, do alto de sua capacidade de homem branco, vermelho, dizer que o cara é um capitãozinho do mato, porque não concorda com as cotas. Eu também não concordo. Como eu não sou negro, né? Então, tudo bem, né? Mas já agora vem o Hélio Lopes, outro negro, deputado, votado, bem votado, no Rio de Janeiro, traz um artigo: Nossa cor é o Brasil. Então, eu aconselho você a acessar a Folha de São Paulo, não dá para ler o artigo todo, né? E ele fala: cota racial é absurdo que separa determinado grupo. Você coloca um carimbo de cotista. É como se dissesse que um negro não tem capacidade, precisa de cotas. Eu acho muito ruim esse negócio de cotas. A cota social vai lá. E aí, quando você faz a cota social, e como os pretos estão entre os pobres, com certeza vai alcançar os pretos, os negros. Não sei nem, hoje a agenda está assim, e não sei nem se devo chamar de preto, de negro, como é que... É tudo muito patrulhado. Já foi dito isso, a frase não é minha: não é a cor que determina o caráter das pessoas. Então tem negro bom e tem negro ruim. Tem policial bom e policial ruim. Tem branco bom e branco ruim. As pessoas devem ser encaradas pelo seu caráter, pelas suas qualidades, e não por gênero, por raça, cor, ideologias. Não, isso são coisas ou que elas nasceram ou que adquiriram durante o tempo, né? Mas o que importa mesmo é o caráter das pessoas. É o que ela faz com a sua cor, o que ela faz com a sua ideologia, o que ela faz com a sua raça. Bom dia, Roseli. Bom dia, Fernanda Rodrigues. Bom dia, Márcio Manuel dos Santos. O Fernando Ferreira. Se o senhor Ciro Gomes Ferreira, né, deve ser parente aí dos homens. Se o senhor Ciro Gomes continuar fazendo o jogo sujo do PT, olha, não está. Hoje ele está contra o PT. Demonizando o governo e a economia, vai terminar desacreditado pelo povão, porque os mais esclarecidos já estão desconfiados dessas previsões para lá de apocalíptica, né? O Auriclés Macedo: todo cérebro é uma cor só. Cinza, né? Bem lembrado, é isso. Mas não, isso é a alma das pessoas. A alma não tem cor. É o espírito das pessoas. O que é que elas... O caráter, a educação que ela teve dos pais. Isso é o que importa. E importa o que é que ela faz com as suas circunstâncias. Aí tem gente que diz: não, porque a pobre foi para a bandidagem. Não. Tem muitos pobres que são dignos, são íntegros. Na verdade, a maioria... Me perdoem, a frase foi infeliz, né? A maioria da gente pobre é gente íntegra, pagadora das suas contas, que se preocupa em não ter dívidas. Quando eu falo dívida e conta, é porque tem a ver com pobreza, com situação financeira. Apesar do pouco dinheiro que eles têm, eles fazem o possível, sofrem. E eu vejo aí riquíssimo, aí, cheio de dívida, gente que não paga as outras pessoas. Então, não tem nada a ver com condição social, com caráter, com a educação que tiveram em casa, que seus pais deram. Isso é que define as pessoas. Isso é que separa as pessoas. Separa no bom sentido. O joio do trigo. As pessoas boas das pessoas más. Tem pessoas, amigas minhas, caráter fantástico, que são completamente contrárias ao que eu penso.
mas que me respeitam e eu as respeito. Posso achar até que elas estejam equivocadas, mas tenho o maior carinho. Tem amigos meus que até gostam do Lula. Estou dizendo isso brincando, né? Mas é isso mesmo. Que acham que o Lula é inocente. Eu lamento que eles pensem isso, né? Bom dia, meu querido Sândalo Linhares. Precisamos conversar. Estamos apurando as notícias hoje aí do Conselho. Precisamos apurar esse negócio. E, aliás, o Conselho precisa, o Conselho Tutelar, a forma como é, não tem, precisa até de uma assessoria de imprensa, né? Eu vejo assim, nós levantamos até com o Sândalo, o Jornal Posto deu 16 casos na época, né? Depois teve mais um caso, são 17 casos de abusos sexuais contra menores em Sobral, registrados este ano no Conselho Tutelar, aqui. Depois, uma outra conselheira, a Livramento, também o maior carinho por ela, ainda mais sabendo que é ouvinte diária, se estiver ouvindo, né? Um bom dia carinhoso para você. Levantou e disse, não, Luciano, na verdade são 23, porque cada um tem os seus casos, né? Então não há, assim, um controle. Era bom até que o Conselho tivesse assim, alguém que presidisse e falasse pelo Conselho, né? Aí eu vejo o Diário do Nordeste diz que são 6 casos. Então há muitas desinformações, contra-informações, né? Bom dia para o Expedito Boto. Luciano, quero sugerir que troque o nome da rua em frente ao cemitério São José para Joaquim Barreto Lima, hoje Barão do Rio Branco. Aí o Expedito Boto sugerindo aí. Vereadores, tem a ver com os vereadores, viu? Manda lá um recado para eles, manda um bilhetinho, às vezes um ofício. É bom isso, é interessante. É bom que coloquem os nomes locais, né? Não nada contra os nacionais, mas a gente tem que favorecer os locais também. Fernando Ferreira está repetindo o que ele disse aqui. Logo, ele diz o seguinte, que quando eu digo que o Ciro faz jogo sujo do PT, não significa que seja por amor ao PT, mas a pauta petista é demonizar o governo. Não, cara, tu tá errado. A pauta petista, pode ser a partir de agora, tá? Era Lula livre. Era essa a pauta petista. Por isso é que o partido encolheu. Logo, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. 6h59, hora de desfazer a conexão entre a Rádio Assunção Cearense e a Rádio Paraíso. Um bom dia, meus amigos aí da Rádio Assunção. Carioquinha assume agora aí o programa. Bom dia, Fortaleza. Querida Letícia como produtora. E aqui, um abraço para todos vocês. Aqui na Paraíso FM, retoma o De Olho na Cidade, meu querido amigo, o grande comunicador Assis Nascimento, junto com o Ricardo Gomes. A todos, um grande abraço, gratidão pela audiência, um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus. Tá legal, Luciano Kleber. Você retorna amanhã, aqui na Paraíso, Conexão